Olá pessoal, voltando às decisões clínicas dessa semana, hoje nós vamos começar a falar propriamente dos preparos dentários na região posterior. Quando eu vou pensar em preparos para restaurações adesivas, eu preciso saber sobre a quantidade de esmalte nos dentes. Porque toda restauração adesiva, nós sabemos que cerâmicas adesivas são melhores quando aderidas em esmalte. E quando eu faço uma restauração posterior, toda vez que eu puder ter os bordos da restauração adesiva em esmalte, eu vou ter um melhor desempenho das minhas restaurações, eu vou ter uma maior longevidade das minhas restaurações. Então, quando eu penso em premolares, por exemplo, superiores, eu tenho que entender que premolares superiores têm de 2 a 1,5 mm na região oclusal. Na região cervical eu chego a 0,5 milímetros. Quando a gente fala de molares, eu chego na região cervical com 0,5 também. No terço médio de 0,8 a 1 milímetro, como você está vendo nessa imagem. Isso significa que preparos de coroa total não preservam o esmalte. Por mais que você tente ser conservador na cervical dos dentes, em geral, para cerâmicas do tipo coroa, você vai muito provavelmente estar cimentando uma grande parte em dentina. Ela vai trabalhar com um módulo de elasticidade diferente do que o esmalte. Quando eu penso em dentina, eu vou raciocinar que dentina tem um módulo de elasticidade menor do que o esmalte. Isso significa que ela tem uma capacidade de sofrer flexão maior do que o esmalte. O módulo de elasticidade ele tem a ver com medida de rigidez. Quando você pensa em módulo de elasticidade, você pensa que o vidro ele é um material mais rígido, a cerâmica é um material mais rígido, o esmalte é um material mais rígido. Por isso que nós vamos evitar bordos em dentina quando fazemos adesão de cerâmica. Como que a gente vai trabalhar com isso? Como a gente vai ser conservador? Como a gente vai ser resolutivo? E como a gente vai ser duradouro? Como as nossas restaurações vão durar? Nós vamos trabalhar com resina, fazendo recobrimento, removendo as antigas restaurações e fazendo o selamento da dentina com resina, e vamos posteriormente preparar esse dente deixando os bordos em esmalte. Uma regra muito importante é: esmalte deve ser sempre que possível à margem das nossas restaurações. Quando o paciente chega para reabilitar, como um caso que nós estamos vendo aqui, ele chega com múltiplas restaurações, indicando aí uma melhor característica para uma restauração indireta, né? Quando nós temos múltiplas restaurações proximais, onde a gente tem adaptação marginal, onde a gente tem diversas classes 2, nós temos mesas oclusais amplas e nós temos múltiplas restaurações para trocar, vamos indicar restaurações indiretas. Nesse momento, nós removemos as restaurações, fazemos ácido apenas em esmalte, temos muitos dentes vivos, vamos precisar de um adesivo autocondicionante de 2 passos. Vamos falar de adesão com autocondicionante sempre em frascos separados. Eu tenho primer acidulado e eu tenho adesivo, o Bond, em frasco separado, para que a gente possa fazer a penetração da camada de primer na dentina, aonde é que a gente faz o ácido menos potente do que o ácido fosfórico. Nós viemos agora então com o adesivo selando essa camada, formando a nossa camada híbrida, evitando sensibilidade com sobreexposição de ácido fosfórico na dentina, principalmente em dentes vivos, em troca de restaurações. Então o nosso protocolo de trabalho sempre vai ser esse: ácido em esmalte, primer acidulado em dentina, Bond na dentina e no esmalte. Depois disso, nós vamos trabalhar com nossos preparos, evitando remoções excessivas de tecido. A gente sabe que hoje, com 1 milímetro, nós temos segurança, nós temos margem de segurança de trabalho. Nós podemos realizar um silicato, por exemplo, já com 0,8, 1 milímetro, nós temos espessura suficiente para resistência de 500 megapascal. E isso já tem lá desde 2012, nós temos visto alguns trabalhos com diminuição de espessura dessas cerâmicas e longevidade clínica do mesmo. Nós vamos entender que o caminho restaurador ele vai se diferenciar quando eu tenho dentes tratados endodonticamente e quando eu tenho polpas vivas, quando eu tenho dentes que não são tratados endodonticamente. Quando eu tenho
3 paredes remanescentes, eu posso utilizar um núcleo de preenchimento e não necessito utilizar um pino radicular. Nós vamos utilizar então um recobrimento de resina, nós vamos utilizar um núcleo de resina quando em dentes posteriores nós temos 3 paredes remanescentes. Depois disso nós vamos utilizar um pino retentor intraradicular personalizado. Nós optamos por fibra de vidro personalizado. Então aqui, por exemplo, onde fizemos uma endodontia e imediatamente haviam 3 paredes remanescentes, nós vamos agora então utilizar apenas um núcleo de preenchimento com resina e vamos tomar a decisão sobre o preparo conservador. A primeira decisão é não utilizar pino nesse pré-molar. A segunda decisão que nós temos que ter é quais cúspides nós vamos proteger. E toda vez que eu pensar em preparo posterior, eu vou pensar em primeiro ponto, definição de cúspides envolvidas. Segundo ponto, definir espaço para restauração. Espaço para restauração, ele depende de cor, se o meu substrato é favorável ou não é favorável e qual material restaurador. O terceiro passo é definir eixo de inserção, vertical, horizontal ou muitas vezes podemos fazer um eixo de inserção 45 graus ou oblíquo e também definir as margens da restauração. Então, para resumir o que falamos hoje, nós vamos sempre escolher margens em esmalte, vamos sempre escolher substituição das restaurações antigas antes dos nossos preparos, com adesivo autocondicionante em caso de dentes vivos, adesivo autocondicionante de 2 passos. E para dentes tratados endodonticamente, nós vamos realizar núcleo de preenchimento quando temos 3 paredes remanescentes. Na próxima semana, vamos falar sobre envolvimento de cúspides, limites de proteção ou não proteção de cúspide, qual cúspide proteger. Será a nossa decisão clínica da semana que vem.